Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Como eu havia dito, estamos nessa saga falando da Sunamita e eu identifico aqui nessa história o retrato do que é o Evangelho, mesmo nas páginas do Antigo Testamento. Porque a história dessa mulher começou como se fosse a história da humanidade lá no Jardim do Éden, onde tínhamos de tudo, assim era ela, uma mulher rica, abastada, que teve o sonho realizado e recebeu o milagre da conceição, se tornou mãe, isso era um sonho antigo que ela tinha, mas infelizmente a morte veio até o filho, o menino teve insolação, trabalhando no campo com seu pai, e agora nós vamos prosseguir vendo que milagrosamente ele foi ressuscitado dos mortos. A história da humanidade também teve esses três cenários. Um cenário de abundância lá no Jardim do Éden, aí teve um cenário de frustração em que houve a queda da humanidade, sendo enganado por Satanás, onde veio a ruína, a miséria, a doença e todos os males que existem no mundo. E um terceiro cenário que foi a restauração em Cristo lá na cruz. A história dessa mulher também, nós veremos nas próximas lições, foi uma história de restauração, porque no período da fome, da crise, ela também foi restaurada pelo Senhor. Pois bem, vamos seguindo aqui no versículo de número 35, em que diz assim: depois voltou e passeou naquela casa. O Eliseu estava pleiteando com os céus para que o filho da Sunamita ressuscitasse. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele, sobre o garoto. E então o menino espirrou 7 vezes e o menino então abriu os olhos. Presta atenção. O Eliseu, quando ficou sabendo que o menino estava morto, mandou que o Gease tocasse com o cajado no rosto e o menino não teve reação, não ressuscitara. Aí então Eliseu por si só decidiu resolver aquela situação. Chegou até o local onde o menino estava, deitou sobre ele, colocando mão com mão, olhos com olhos, boca com boca, e a Bíblia diz que o menino então começou a se aquecer, mas havendo ele se aquecido, não tinha ressuscitado. Foi aí que o Eliseu passeou sobre a casa, começou a andar de um lado para o outro, e diz a Bíblia que ele tornou a deitar outra vez sobre o menino. Aqui nós vemos a perseverança na oração. Era um caso sério, era um milagre espantoso. Nos dias de hoje, a ressurreição dos mortos não é algo que se vê todos os dias. Há relatos de pessoas que receberam essa graça da parte do Senhor, mas é algo raro, algo espantoso. Então a batalha deveria ser maior. O Eliseu pleiteou com insistência para que aquilo acontecesse. Da mesma forma, as pessoas da nossa família que estão mortas em delitos e em pecados, caso nós queiramos que elas recebam a vivificação, caso nós queiramos que elas sejam salvas, é com muita insistência. Jesus, lá em Lucas 18, diz que nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Talvez o principal problema de muitas pessoas que servem a Cristo é que elas até oram por um determinado período de tempo e não vendo a solução imediata, elas desistem de orar, elas abrem mão daquilo. Nós vemos aqui que se queremos milagres espantosos, é necessário insistir. O Eliseu insistiu para que o menino fosse vivificado e trazido de volta do mundo dos mortos. Se você quer a salvação de alguém da sua família que está perdido, que está na morte, está no engano, está no erro, então insista, persevere na oração, porque você vai ver lá na frente que valeu a pena. Aí diz o versículo 35, ele voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir sobre o menino e se estendeu sobre ele. Outra lição interessante aqui
que vale a pena retomar é que se eu quero salvar uma alma, salvar uma pessoa que está sofrendo, eu tenho que ter afinidade com aquela pessoa. O apóstolo Paulo disse isso. Ele disse que ele se fazia de louco para ganhar os loucos, ele se fazia de sábio para ganhar os sábios, tudo isso, obviamente, sem comprometer a obediência acerca da lei de Deus. Mas ele se colocava no nível da pessoa para que então pudesse ajudar ela. Se você quer ajudar alguém, procure enxergar como aquela pessoa enxerga, empreste as lentes dela. Se você quer ajudar alguém, procure falar como a pessoa fala também, para que então a obra seja feita. Tenha afinidade com o necessitado, com o sofredor. Se o Eliseu quisesse ressuscitar aquele menino, ele tinha que primeiro ter afinidade. Por isso que ele deitou-se sobre o menino morto e diz a Bíblia 2 vezes. Quanto tempo ele ficou ali, naquela posição, a Bíblia não diz. Mas para o menino aquecer, subentende-se que ele ficou um bom tempo acima do menino, até que ele começasse a se aquecer. Aí diz o versículo 35, então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Louvado seja Deus. A obra de Deus aqui estava acontecendo. O menino estava ressuscitando. E nós vemos aqui pelo menos 3 evidências, 3 sinais de que ele estava recebendo vida outra vez. O primeiro é que ele se aqueceu. Você está lutando para salvar uma vida perdida? O primeiro sinal é que aquela pessoa vai se aquecer. O coração do pecador é gelado, é tão frio como um iceberg. Mas quando você insiste orando, falando a palavra de Deus, aquele coração vai se aquecendo e vai derretendo. A hora que o coração gélido se aquece, é sinal que Deus já está operando. É sinal de que uma obra aí de salvação já está acontecendo. Tem alguém que você evangelizava e a pessoa se demonstrava ser dura, fechada, não tinha espaço nela para o evangelho, ela era até dura com você, mas agora a pessoa está te ouvindo, está reconsiderando aquilo que você fala, é sinal que as suas orações estão sendo ouvidas e o coração dela está se aquecendo. O segundo sinal é que depois do coração ter se aquecido, o menino deu 7 espirros. 7 é o número da perfeição, indicando que a obra de salvação, de vivificação que o Senhor faz na vida do pecador é uma obra perfeita. E um espirro é algo que, vamos dizer assim, involuntário, é uma reação involuntária. Você já deve ter acompanhado uma pessoa que quase se afogou, e aí então o corpo de bombeiros ou alguém que entende do assunto tira a pessoa da água, faz ali uma massagem até que o sangue volte a circular para que tenha formigamento no corpo e a pessoa então dá espirros e solta água, as águas que estavam acumuladas no pulmão. Aqueles espirros é uma alegria para o salva-vidas, porque é sinal que a pessoa que estava quase morrendo na região da escuridão, da morte, voltou a viver. O pulmão foi limpo e a pessoa está à vida de volta. Da mesma forma, quando a pessoa está se convertendo, nós não podemos esperar que alguém que está se convertendo ore 1, 2 horas ou ore de uma maneira conexa. Não, às vezes a pessoa ora só um pouco e ora ainda orações repetidas. Mas se ela já está orando, se tem voz audível, é sinal que uma obra do Espírito Santo está acontecendo na vida dela. Eu me lembro que quando eu comecei a servir Jesus, eu não sabia orar, eu copiava a oração do pregador e quase sempre fazia a mesma prece. Os espirros, eles seguiram-se sucessivamente, foram 7 espirros idênticos. Não cobre muito de uma pessoa que está começando na fé. Ela não vai orar fluentemente, você não vai talvez ouvir ela cantando canções afinadas e bastante músicas cristãs, não. Talvez ela não vai nem saber orar 5 minutos, mas se alguém que era mudo agora está produzindo sons com a boca,
Glória a Deus, é sinal que a pessoa está vivendo, é sinal que a pessoa está se convertendo. Ela nem orava, mas agora está dirigindo poucas palavras ao céu. Então aqui, meus amigos, minhas amigas, nós vemos o sinal da obra que o Espírito Santo faz. Primeiro, o coração do pecador é aquecido e depois a pessoa ela dá espirros, ela faz sons que não são uma linguagem articulada, inteligível, que se dá para compreender, mas os espirros já trouxeram alegria para Eliseu, porque Eliseu falou, o menino está vivendo, Deus ouviu a minha oração e Deus vai ouvir a tua oração. Se você está intercedendo pela salvação de alguém da sua casa, ainda que aquela pessoa está dando espirros, a obra está acontecendo, é sinal que a vida está voltando. Aí diz o versículo 35, o menino abriu os olhos. A hora que ele abriu os olhos, a obra se consumou. Os olhos aqui são os olhos espirituais. Antes da nossa conversão, nós éramos cegos, estávamos na escuridão. A Bíblia diz que quando Paulo se converteu, caíram escamas dos olhos, eram vendas que tapava os olhos. Se o menino aqui teve os olhos abertos, é sinal de que a obra estava completa. É o que nós chamamos de iluminação espiritual. Os olhos do entendimento são abertos. Oh, Deus bendito, abra os olhos desse telespectador que está nos assistindo agora. Que caiam-se as vendas, as escamas, que essa pessoa perceba que ela está em ruína, que essa pessoa perceba que ela está indo num caminho de morte, que os olhos dela se abrem, ela contemple o Salvador, contemple a cruz de Cristo e que ela enxergue perfeitamente as verdades da sua palavra, porque com os olhos cegos ela acha que nós estamos aqui enganando ela. Talvez alguém diz, lá vem mais um charlatão, lá vem mais um mercenário para nos enganar, falando das coisas de Deus. Nada disso. Que os teus olhos se abram e você veja que nós estamos aqui na sinceridade do nosso coração, servindo ao Senhor para abençoar a sua vida. Quando os olhos se abrem, caem as escamas, aí então você enxerga perfeitamente e você diz, por que eu não enxerguei isso antes? Pois é porque o inimigo estava lhe causando a cegueira. Aí diz o versículo de número 36, então chamou Geazi e disse, chama esta sunamita. E chamou e veio a ele e disse, toma o teu filho. Presta atenção. O problema foi entregue para Eliseu, isto é, o menino morto. E o Eliseu entregou o problema resolvido para sua mãe, isto é, o menino vivo. Quando trazem até você alguma situação, por mais difícil que ela pareça ser de se resolver, creia que com Deus você vai entregar o problema resolvido. Tem gente que foge das adversidades, que foge dos problemas que são colocados diante delas. O Eliseu não. Ele entregou o problema resolvido, ele pôde dizer para a mulher, mulher, toma aí o teu filho. Quem dera todas as pessoas que fossem trazidas à igreja, ao pregador, o pregador com fé orasse, a pessoa fosse abençoada e ele entregasse o caso resolvido, dizendo, está aqui, ó, o problema foi completamente resolvido. Ah, quem dera. Aí diz o versículo de número 37, e veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Para a gente encerrar, o menino ressuscitou, a alegria aqui que a mãe teve ao receber o menino vivo é indescritível. Eu fico imaginando que até o marido dela voltou do campo, quando chegou em casa e ficou sabendo de toda a história, eles louvavam a Deus, juntos eles glorificavam a Deus, porque o menino estava morto e reviveu. O que eu quero que você entenda com isso? Seja uma pessoa grata, seja grata a Jesus Cristo, que trouxe vida a você que estava morto, que trouxe vida a alguém da tua família, que estava longe dos caminhos de Deus. Essa mulher foi grata, ela se prostrou diante de Eliseu, colocou-se por terra em agradecimento, abraçando o menino ressurreto em suas mãos. Observe que a mulher se prostrou
há algumas horas atrás em angústia, se prostrou aos pés do homem de Deus em angústia, mas agora ela estava se prostrando aos pés do homem de Deus em alegria. Quando você aprende a se prostrar diante de Jesus em angústia, você vai se prostrar outra vez diante dele, mas em alegria por ele ter te ajudado, por ele ter te abençoado. Não há uma pessoa que se prostra diante de Cristo e é por ele decepcionado. E eu te convido a fazer isso agora. Agora é o momento da oração. Pai, em nome de Jesus, a fé já está alta. Eu não consigo ver fisicamente as pessoas que estão nos assistindo e nem estou pessoalmente com elas. Mas eu sinto em meu coração que a fé já está alta. Eu sinto em meu coração que os que têm acompanhado essa programação, eles foram tocados pelo teu Espírito. E essa pessoa, ela crê que se ela se prostra diante de Cristo em angústias, ela vai se prostrar diante de Cristo em felicidade e em realização. Vale a pena se humilhar diante do Salvador. Eu não sei qual é o dilema da sua vida, se você tem sofrido na finança, no casamento, na saúde, com pessoas da tua família que estão indo para a perdição, mas você tomou a melhor decisão da sua vida, você está agora se prostrando diante do Salvador. Oh, meu Deus, atende essa mãe que está dizendo na beira do televisor: ajuda o meu filho que está nas drogas, que está na bagunça, que está no erro. Se você se prostrar diante de Cristo agora, em clamor, em súplica, você vai se prostrar diante dele amanhã em agradecimento. Foi o que essa mulher sunamita fez. Ela se prostrou diante de Eliseu em angústia, entregando o filho morto, mas agora ela estava se prostrando em agradecimento, pois o menino tinha ressuscitado. E eu determino, ó Pai, como ministro do Evangelho, que as pessoas que estavam mortas em delitos, em pecados, elas estão sendo vivificadas através dessa programação. Espírito Santo, dá voz, dá vida às minhas palavras e vem aquecer essas pessoas, que o coração gélido seja aquecido agora. Meu Deus, que comece a surgir os espirros agora, os 7 espirros, que é um sinal que a vida está entrando. Tem gente que está orando agora, que antes não orava, mas está se dirigindo a Deus em oração. É sinal que uma obra do Senhor linda está acontecendo. Meu Deus, os olhos estão se abrindo agora. Pessoas que estavam na cegueira espiritual estão enxergando agora a verdade de Deus, e a obra de salvação opera com temor e tremor na vida de todos. É o que eu determino, e isso para a tua glória. E você diga amém e graças a Deus. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu creio que o Senhor lhe alcançou.